Anderson. Opa! Deixa eu te perguntar, existem predadores naturais da espécie Chromis limbata aqui no Brasil? Porque eu realmente espero que algum peixe nativo tenha coragem no Chromis limbata na cara. O que você acha? De preferência um peixe espada. O peixe espada. Tem. Desculpa aí. Olá, pessoas. Eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o Marco Tiri. Meu nome é Anderson Batista. E este é o Nicho. Estamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, seu podcast de biologia aqui. Hoje eu com o nosso convidado do episódio anterior, hoje para fazer o papel de entrevistador junto comigo, Marco Tiri. Bem-vindo ao Nicho agora como entrevistador, Tiri. Valeu, Montanha. Prazer aí estar aqui de novo no Nicho Podcast. Gostei bastante e resolvi ficar e virei hóspede permanente. Massa. E hoje nós vamos fazer uma invasão da ecologia novamente aqui no Nicho, dessa vez entrevistando meu colega, meu amigo Anderson Batista, um mineiro muito louco que vai falar com a gente aqui sobre um pouquinho dos peixes recifais e uma invasão biológica. A invasão, Anderson? Pode ser considerado uma invasão, né? Tem vários grupos, tem várias definições, porque ocorreu no caso da donzela, né? Da donzela dos Açores aqui em Santa Catarina, né? Mas pode se chamar de invasão, pode ser também um evento fundador ou mesmo a colonização, né, dos recifes de Santa Catarina, os recifes rochosos aqui da região, por essa espécie invasora originária aí da região dos Açores, né, do Atlântico Norte Oriental, assim. Massa. É isso aí. Mas antes da gente entrar efetivamente na nossa donzela invasora aí, nós vamos falar um pouco do Anderson, né? Em primeira parte, esse primeiro bloco do podcast sempre é um papo sobre a persona que a gente está entrevistando. Então, Anderson, eu queria que você falasse algumas palavras. Quem é Anderson por Anderson? Ah, meu Deus, e agora, cara? Anderson por... Então, eu sou biólogo de formação, né? Estudei na Universidade de Itaúna, né? Graduei em 2007 ali. Aí trabalhava naquela altura com falcões, aves de rapina, né? Sinantropia, né? Como é que essas espécies assim interagem com o ser humano? Algumas espécies têm mais afinidade com o ser humano, outras não. Quando uma espécie tem muita afinidade com o ser humano, a gente fala que é né? Que é uma espécie sinantrópica, né? Então nessa altura eu trabalhava com isso. Aí depois resolvi fazer um mestrado, resolvi experimentar um pouco da área marinha, né? Eu sou mineiro, né? Então, em Minas Gerais nós não temos o mar. Então, resolvi pegar um pouquinho do mar emprestado aqui de Santa Catarina para tentar aprender um pouco dessa coisa do predador, né? Sair da condição do predador do cerrado mineiro para entender um pouquinho o que é o predador do mar, né? Então, eu comecei meu mestrado ali na Universidade Federal de Santa Catarina, um laboratório de biogeografia e macroecologia marinha com o professor Sérgio Fletter, né? A pessoa que me abriu as portas ali. E desde 2008, né, concluí meu mestrado em 2012 com o professor Sérgio também, e comecei meu doutorado no mesmo ano ali, trabalhando com essa coisa de peixes recifais, estrutura das populações de peixes recifais e como essas comunidades, como essas populações variam no tempo, né? Então, é um pouco isso, né? Legal. Você falou, Anderson, que estudou em Itaúna, é isso? Em que estado que é a faculdade que você fez? Itaúna, Minas Gerais. Minas Gerais? Ah, tá, porque eu conheço uma praia de Itaúna lá em Saquarema. Eu queria saber se podia ser por ali. Mas Saquarema tem mar, então não seria, né? Lá um pouquinho melhor do lugar de onde eu venho, cara. Um pouquinho melhor. Lá tem mar, né? De onde eu venho tem queijo e cachaça, então é... É bom demais. Ah, mas é bom também. É bom demais, não dá pra reclamar. Se tivesse o mar, seria até melhor, quem sabe. Nada melhor do que comer um queijo e tomar uma cachaça olhando pro mar, né? Aí sim.
Legal. Então, esse aí é o Anderson. A gente faz uma pausa agora pro nosso escaninho e voltamos na sequência para entrar finalmente aí na tese de doutorado do Anderson. Até mais. Muito bem, chegamos aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast. Aqui a gente vai dar alguns recados para você, começando como sempre com as nossas redes sociais. Entre lá no Facebook do Nicho Podcast, curta a nossa página, fique sabendo de todas as novidades, facebook.com/onichopodcast. Se você quer falar comigo, João Montanha Dória, você pode me seguir no Twitter, @Montanha Dória. Vai ser um prazer conversar com você por lá. Não deixe de entrar também no site do Nicho Podcast, nichopodcast.wordpress.com, e se você quiser mandar um e-mail pra gente com sugestões, temas de pauta, alguém que você queira que a gente entreviste aqui, ou qualquer outra coisa que você queira comunicar-se conosco, mande um e-mail para onichopodcast@gmail.com. Eu vou tocar agora uma mensagenzinha que o Chuck mandou diretamente de Galápagos, né? Nosso viajante global está novamente na estrada e ele vem com algumas novidades aí pra vocês que eu sei que vão ser bem interessantes aí. Incoming contact. Queridos ouvintes do Nicho, aqui é o Chuck, diretamente de Galápagos, para gravar um escaninho especial para vocês. Esse som de fundo são as belíssimas ondas aqui da Ilha Isabela. Mas, eu tô aqui para lembrar vocês de não esquecerem de entrar na página da Explora Web Magazine, parceira do Nicho, em facebook.com/Explora Magazine, e curtir a nossa página. Em breve, a Explora vai estar lançando 2 novidades para vocês. A primeira novidade é surpresa, então siga a gente nas nossas redes sociais, tanto na página da Explora quanto na página do Nicho, que em breve você descobrirá. A segunda novidade é que a gente está começando a filmar o nosso primeiro filme, que chama O Último Tubarão, onde a gente vai contar um pouco da decadência das populações de tubarões no sul e sudeste do Brasil. Esse filme vai ser gravado inteiramente com financiamento coletivo, então entre na página da Explora, clique no link de financiamento coletivo e contribua com qualquer quantia. A gente tem certeza que com a soma de todos, independentemente de quanto cada um der para esse filme, a gente vai conseguir fazer um filme muito bonito. Então não esqueça, entra lá e contribua. Abração! Beleza, é isso aí, com essa mensagem do Chuck. Não deixe de curtir a página da Explora Magazine no Facebook, como ele falou, para ficar sabendo de todas as novidades. A gente vai divulgar aqui no Nicho também todas as informações e as novidades, não só do financiamento coletivo, mas do filme propriamente dito também. Então fique esperto, a gente ainda não tem o link disponível no momento da publicação desse podcast do financiamento coletivo. A gente vai atualizar o post na medida em que o link ficar pronto, provavelmente em cerca de 2 semanas, mas fique de olho aí nas nossas postagens que o link para você saber um pouco mais sobre esse projeto do Último Tubarão estará disponível logo aí na nossa página e no nosso site. Não deixe também então de assinar o feed do Nicho Podcast, feeds.feedburner.com/onicho. Você pode assinar no seu agregador de preferência e vai ter automaticamente todos os episódios baixados pro seu player. Não deixe de assinar também, você que usa o iTunes, você que é um adepto da Apple, não deixe de assinar o nosso feed no iTunes, né? Entre lá, deixe sua avaliação pra gente, a gente vai agradecer muito, é sempre bom divulgar o nosso podcast com uma avaliaçãozinha. Assine também, se você quiser, o nosso canal do YouTube, todos os links que a gente fala vai estar no post, e assim como o financiamento coletivo do Último Tubarão, ainda há tempo de você colaborar com o trabalho de campo do doutorado do nosso amigo Caio, né? Entre lá em pterolace.com e faça a sua doação para que ele consiga finalmente aí ter dinheiro suficiente para fazer todos os trabalhos de campo que ele queria. Ele tá começando agora o campo nesse mês, então fique esperto, ainda dá tempo. Qualquer contribuição vai favorecer ainda mais o desenvolvimento científico. É isso aí, então voltamos agora pro podcast com o Anderson, esse mineiro muito louco, que tá bem legal. Falou, até a próxima, até 2017.
isso aí, estamos de volta agora para falar efetivamente da tese de doutorado do Anderson, né? Aqui no programa de Ecologia da UFSC, que tem por título Os Peixes Tropicais no seu limite de distribuição, dinâmica temporal da ictiofauna recifal no sul do Brasil, né? E a tese do Anderson, então, ela é dividida em 3 capítulos. A gente vai falar mais do terceiro, né? Que é exatamente esse sobre a colonização da donzelinha dos Açores. Mas o primeiro capítulo é uma lista de espécies, né? Dos peixes recifais de Santa Catarina, né? Que são 278 espécies pra cá. Como é que foi fazer essa lista de espécies, Anderson? Vamos falar só rapidinho sobre os outros 2 capítulos. Olha, João, fazer uma lista de espécies, cara, eu acho que só quem fez, só quem trabalhou com uma lista de espécies sabe o trabalho hercúleo, que é você fazer um checklist, né? No caso, nós temos dados, a grande base de dados que fica sob a curadoria ali, vamos dizer assim, do Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha, é uma base que vem sendo alimentada desde 2002, né? Logo, você tem mais ou menos 14 anos de dados, assim, para analisar, né? Sim. E havia um gap muito grande, assim, com relação à costa catarinense, porque não havia essa lista de espécies, né? Então, para eu trabalhar, por exemplo, eu dar sequência no meu doutorado, eu tinha que saber quais as espécies haviam de fato na região baseado nessa lista temporal e quais eram as espécies dominantes, né? Porque se eu fosse trabalhar nos capítulos subsequentes com todas as espécies, eu demoraria décadas para fazer o trabalho. Para mim, foi o trabalho mais difícil da minha tese, assim, foi essa lista, porque foram 2 anos de trabalho. Só esse capítulo me demandou 2 anos de trabalho, assim. E o esforço também da equipe eu não fiz sozinho, né? Essa lista ela foi feita em conjunto com os membros do Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha também. E mesmo assim foi o mais difícil, assim. Uma lista, eu acho que todo ecólogo, todo biólogo aí tinha que fazer uma, né, do seu grupo, ele ver assim, e não aprender a não reclamar de outros trabalhos, assim. Verdade. A dos poliquetos aqui a gente fez em 3, imagina o trampo que foi. Poliquetos, imagina, um organismo extremamente diverso também deve ter dado um trabalhão enorme também. Sim, foi por aí também, eu nem lembro. Hoje provavelmente tem mais já com a Nonato, né? Já sim, tá provavelmente mais do que as 278 espécies que você tem só aqui pra Santa Catarina. Isso é o corte para recifais, né? São sim. que tem uma parte do ciclo da vida dele, pelo menos nesse ambiente recifal, né? Mas muitas espécies saíram da lista, né? Porque era mais pelágica, outra era mais estuarina. Então, tendo feito todos esses cortes, né, para respeitar essa classificação assim de recifal, resultou em 278 espécies, né? Mas a lista do Brasil, que eu inclusive tive o privilégio de fazer parte também, que sai agora em 2017, tem por volta de mais de 500 bichos, assim, né? Legal. É um trabalho pouco valorizado, né? Os checklists são trabalhos pouco valorizados no mundo acadêmico aí. Eu acho uma grande besteira, né, cara? Eu não sei se isso seja porque as pessoas erradas estão lendo, mas eu acho um dos trabalhos mais interessantes e um dos que dão mais trabalho, assim. Eu acho que para testar o cara, se você algum dia quiser testar alguém, fala, não, me faça um checklist, né? Boa sugestão. Não, vamos se você entrar no seu aí laboratório aí, John, no futuro você fala, não, aqui a prova para entrar no meu laboratório é fazer um checklist de espécies. Massa. E aí a gente tem também o segundo capítulo, que aí é o que você falou, da variação temporal, né, dos peixes recifais. Isso. Na reserva biológica do Arvoredo, né? Então, no segundo capítulo nós trabalhamos aí com essa variação temporal das espécies recifais, né, dentro da rebia do Arvoredo e no entorno, assim. Porque quando você faz um trabalho no momentum, né, cara, você não consegue inferir, né, questões assim mais profundas da ecologia, né? Por exemplo, o que afeta, né, as variações dessas populações no tempo. Sim. Mecanismos de densidade e dependência, assim. Se você faz um trabalho pontual, né, não dá para saber. Agora, só através da análise de uma base de dados temporal é que você
pode inferir se existe algum padrão, né, influenciando essa variação dessas populações de recifais, né? Então, basicamente, seria esse o centro do capítulo 2, né? Como é que essas comunidades recifais variam no tempo, né? Como é que essas espécies, essas populações dessas espécies variam no tempo. E aí é legal a gente frisar que você conseguiu fazer isso, né? Como você tinha falado, por ter feito a lista de espécies e ter conseguido ver, então, quais eram as principais players, né? Digamos assim, os principais peixes que estavam atuando ali nesse ecossistema, né? Exatamente, porque se eu fosse, por exemplo, avaliar a população de 278 espécies variando num contínuo de 9 anos, mais ou menos, eu demoraria décadas. Então eu tive que selecionar as espécies dominantes mais representativas dos principais grupos tróficos, né, que compõem a teia trófica do sistema. E aí, sabendo quais são esses atores, eu parti para analisar essas populações no tempo. E assim o trabalho fica mais sintético, porém os modelos, que são as espécies utilizadas, são considerados os modelos mais representativos desse sistema, né? Seria como trabalhar com um modelo ideal assim, do sistema. Massa. A gente chega então nesse terceiro artigo, que é o que a gente vai focar o episódio do nicho hoje, que fala então da colonização da donzela dos Açores, né? Que tem o título aí, eu vou traduzido, né, do inglês, seria a recente colonização do sul do Brasil pelo Chromis de Açores, que seria a donzela, né, o peixe, Chromis limbata, que é o nome da espécie, né? E para começar então a falar sobre esse teu trabalho, vamos explicar pra galera aí quem é esse peixe donzela, né? Quais são as características e quem é esse bicho Chromis limbata que atravessou o Atlântico e veio parar aqui em Santa Catarina? Pois é, uma espécie bem interessante, né? As donzelinhas são espécies emblemáticas, muito comuns nos postões rochosos, né? Brasil afora, né? E mundo afora também. A donzelinha dos Açores, particularmente, é um organismo que vem ali da região dos Açores, né? Atlântico Norte Oriental, meio região ali de Canárias, Açores... Ilha da Madeira, né? Ilha da Madeira, é um peixe muito comum ali naquela região. É o local nativo da espécie, é o ambiente natural da espécie, né? E o que acreditávamos que seria o local que forneceu essas larvas para fundar essa população que hoje existe aqui nos costões de Santa Catarina, né? A biologia da espécie seria uma espécie planctívora, né? O que seria uma espécie planctívora, né? É um peixinho que se alimenta de plâncton, né? A dieta dele é quase que exclusiva de plâncton. Os adultos, né, dessa espécie, eles habitam os costões rochosos, eles gostam de regiões mais complexas da topografia, ou seja, grandes boulders, né, grandes pedras no fundo do mar, assim, grandes paredes verticais, regiões um pouco mais profundas e mais frias. Eles podem habitar também alguns locais de substrato não consolidado e com presença dessas gramas marinhas também. Com relação à reprodução, é um bichinho ovíparo, né? Ou seja, ele põe ovos, né, no seu período reprodutivo. O cuidado parental, né, essa coisa de incubar os ovos, de oxigenar os ovos, fica por conta do macho da espécie. Ele assume uma coloração azulada assim, durante o período reprodutivo, né? Nós chamamos, ictiólogos marinhos, ele é um macho quando ele está hiperterminal, né, que ele está no seu momento máximo reprodutivo, ele assume uma tonalidade azul bem bonita, assim. A desova, né, a desova dessa espécie é uma desova demersal, ou seja, é uma desova local. Essa desova não vai para a fase, né, ele não coloca esses ovos na coluna d'água, ele não tem aquela fase planctônica, assim. Ele põe direto na pedra, ou não? É como seria uma desova pelágica, né, eles colocam esses ovos
ovos grudadinhos ali no substrato, na matriz rochosa do fundo, porque os ovos eles têm uma certa aderência ao substrato. Ah, bacana. Então, basicamente, a biologia do bicho seria essa, assim, com relação ao local de ocorrência. E outra, é um bicho que até 2009 era restrito de Açores, Canárias e Madeira. É um bicho que só ocorria ali, até 2009. Massa. Então, de 2009 pra cá, ele começou a ser avistado aqui, né? Não, ele foi detectado pela primeira vez aqui por Leite Colaboradores, né, em 2009, né? O pessoal que na época eu acho que trabalhava com o Maurício Rostin, pessoal do Átila, e detectaram esse bicho na ilha do Campeche. Eu acho que um outro organismo foi detectado, um outro espécime foi detectado no Arvoredo, e acreditava-se que seria uma detecção de um organismo alienígena ou local que provavelmente não perduraria. Essa região que nós vivemos aqui é uma região bem dinâmica, né, com relação ao clima, então acreditava-se que ou processos naturais de predação, etc., ou o clima ia acabar selecionando essa espécie invasora. Massa. E aí, mas no seu trabalho você não acompanhou a população só da donzela de Açores, você acompanhou da uma espécie nativa aqui também, né? Sim, é para comparar. Nós temos um congênere, né? Uma espécie aqui na costa de Santa Catarina, na costa brasileira, né? Nós temos um congênere que é a Chromis multilineata, né? Então, elas têm o mesmo gênero, então seria um modelo interessante para comparar as duas espécies, né? Se uma está prejudicando o desenvolvimento da outra, se as densidades das populações se interferem, né? Por competição interespecífica. E a Chromis multilineata, ela tem as mesmas características da limbata de comportamento, de ambiente, de reprodução? Na verdade, elas têm as mesmas características de comportamento alimentar e reprodutivo também. Agora, os outros comportamentos são um pouco diferentes, né? Porque a donzelinha, a donzelinha amarela, que eles chamam a Chromis multilineata, é um organismo que gosta do tropical, né? Um bicho que vem dos trópicos para cá. Então ela está no seu limite sul de distribuição. É um organismo que está estressado, assim, em termos de afinidade de hábitat, né? Aqui ela está enfrentando uma barreira biogeográfica climática, ela está sendo pressionada contra ela. Então esse ambiente aqui é um ambiente mais hostil para a Chromis multilineata, ela está no seu limite. Agora a Chromis limbata é um organismo que já vem de águas mais temperadas, mais mornas. Então aqui parece que a afinidade com relação ao habitat e ao clima favorece mais o invasor do que a espécie que já havia, que é o congênere, no caso, a Chromis multilineata. A gente tem uma espécie que não é nativa daqui, que apareceu, que você foi acompanhar, né? Exato. E que a gente tem, então, essa questão da diferença, talvez, de tratamento, né? O que a gente vai usar para diferenciar se a gente fala de uma invasão biológica ou se isso é simplesmente uma dispersão natural da espécie. Como é que a gente colocaria uma diferença entre uma espécie que está funcionando como uma invasora num novo ambiente e uma espécie que simplesmente está se dispersando naturalmente e avançando para novos territórios? Então, essa pergunta é muito boa, João, porque uma das coisas mais controversas quando se trabalha com espécies invasoras é exatamente o que é o bicho invasor, né? Existem vários grupos, várias escolas que lidam com esse termo, né, espécie invasora, e existem dogmas também, né? Por exemplo, quem trabalha com coral-sol acha que só coral-sol é invasor, né? Nada mais no mundo é invasor. Quem trabalha com peixe-leão fala, peixe-leão é invasor, nada mais no universo é invasor, né? Nós chamamos o paradoxo da minha espécie, né? Só a minha espécie que é bicho invasor, mas na verdade não. Toda espécie expande, né, o seu raio de ocorrência, a sua área de ocorrência, em algum dado momento ela vai ser invasora, né? Pela lógica, né, se eu vou de A para B, no tempo 2 que eu estou em B, eu serei
invasor em B, por um instante que seja, né? Sim. Então, agora, assim, resumindo, o que seria a definição mesmo de espécie invasora é uma espécie, né, que é encontrada fora da área natural de ocorrência e essa espécie pode ou não causar danos para a biodiversidade local e prejuízos para a espécie humana, né? Essa seria a definição global, assim, do que seria uma espécie invasora, né? Alguns grupos definem o bicho tem que ser extremamente prejudicial e voraz para ser uma espécie invasora. Eu sou da escola que acredita que não é bem isso. É a escola da parcimônia, né? Se não é daqui, vamos estudá-la no tempo, ver as suas curvas, né, de expansão populacional, medir esses impactos nas comunidades locais e decidir depois se é simplesmente uma espécie invasora detectada, se é um evento fundador ou se é uma colonização de uma região, que é o caso que nós acreditamos que ocorreu nesse capítulo. Nós tivemos a sorte, muitos cientistas não têm essa oportunidade no seu lifetime, assim, de simplesmente monitorar a chegada de uma espécie nova, né, no ambiente, e nós tivemos essa sorte, assim. Ô Anderson, você falou que foram vários estudos, né, ao longo de 9 anos, né? O seu é um deles. As metodologias desses estudos, elas são bem padronizadas, assim, tanto o que você fez quanto internacionalmente, assim, se você quiser comparar. Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram medição dos peixes, né, ou como que vocês faziam a medição, tamanho, peso dos peixes, não sei. Explica aí como é que funciona um pouco a metodologia, a padronização da metodologia para você poder comparar os estudos, né? Então, a metodologia que nós utilizamos, por exemplo, para inferência de densidade e biomassa dessas espécies é uma metodologia padronizada no mundo inteiro, né? Se trata dos censos visuais subaquáticos, né? O pesquisador desce com o aparato scuba, né, numa operação de mergulho autônomo, e durante essa operação de mergulho autônomo ele vai anotar essas populações em termos de quantidade, tamanho, e coletar e inferir todos esses dados, né? Todos esses descritores biológicos serão coletados nesse momento. A segunda parte do estudo já é a parte molecular do estudo, né? Nós temos que, primeiro, por exemplo, será que essa espécie é realmente Chromis limbata, né? Então, para responder essa pergunta, coleta-se os espécimes em campo, a ajuda de arbaletes. Espécimes são levados para o laboratório, onde eles são dissecados, né? E após a dissecção desses espécimes, o conteúdo estomacal é separado para o estudo de comportamento alimentar desses organismos. O tecido já vai para análise molecular, né? Legal. Então teve alguém que está fazendo ou fez, sei lá, o estudo do conteúdo estomacal? Tem a Lana, do que os bichos comem. Fraga, do nosso laboratório lá, ela está trabalhando com a dieta alimentar de Chromis limbata desses estômagos que foram coletados durante esse trabalho. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque pelo texto ali vocês pegavam a barbatana para fazer a genética, não é isso? Isso, a barbatana peitoral esquerda. Isso. Eu ia perguntar exatamente isso. O resto do peixe vocês faziam o quê? Uma peixada depois? É um bicho pequenininho, né, cara? Ele não daria uma peixada, um fritinho com cerveja, eu acho que talvez. Mas dá pra fazer? Dá pra fazer, Anderson? Tipo, ele é um peixe comestível ou a donzela não gosta de ser comida? Olha, são comestíveis. A donzela gosta de ser comida. Eu tava esperando dessa. Eu acho que ninguém gosta de ser comido, né, cara? Mas a donzela eu acho que seja, vamos dizer assim, né? Deve ser palatável, mas não há registros de se, nem na região de origem, eles comerem a donzela, né? Mas eu creio que no futuro, assim, quando já esgotarem seus recursos, quem sabe, né? O menu do dia não será donzelinha invasora aqui em Santa Catarina. A gente falou como que você coletou, a diferença entre a espécie invasora e a dispersão natural. Mas como é que esse bicho conseguiu chegar aqui? Quais são as possibilidades? Como uma espécie consegue atravessar o Atlântico, né, que é tão vasto, para chegar até aqui? Então, essa pergunta é bem interessante, né? Esse é o grande enigma
É a discussão, como é que esses bichos chegam, né? Porque quem trabalha com biogeografia está habituado a esse termo barreira biogeográfica, né? Sim. Vamos explicar então o que é uma barreira biogeográfica pra galera. Então seria uma barreira que separa populações, geografias, né? É um evento que separa. Um evento pode ser um acidente geográfico, uma cadeia de montanhas, pode ser o rio, né? Pode ser um rio, né? Clássico Rio Amazonas, né? O Rio da Prata também é uma barreira, né? O Rio da Prata também. E existem outras barreiras que são simplesmente enormes espaços vazios, né? Por exemplo, regiões de deserto também são barreiras. E a região do Atlântico, por exemplo, nós temos a chamada Grande Barreira Biogeográfica do Atlântico, que seria... O Atlântico é tão vasto, né, do continente americano até o continente, por exemplo, africano, e nesse meio provavelmente seria improvável, né, que larvas, principalmente desses peixes que tem essa desova demersal, como foi dito anteriormente, né? Que desova no fundo, né? Desova no fundo, que o ovo fica ali aderido ao substrato, né? Tem um período de duração larval curto. Essas espécies seriam muito improváveis de romper essas barreiras biogeográficas. Era o que se pensava até pouco tempo. Hoje em dia já se pensa em medir essa porosidade dessas barreiras biogeográficas. Essas barreiras, na verdade, elas não são intransponíveis. Sim. Por exemplo, há milhões de anos atrás, o soerguimento ali do Istmo do Panamá conectou a América do Norte à América do Sul e houve um câmbio absurdo no número de espécies que passaram do norte para o sul e do sul para o norte, né? Uhum. Então, em dados momentos geológicos do planeta, nós temos essas oscilações nessa efetividade dessas barreiras biogeográficas. E aí, quais são as possibilidades que puderam trazer esses bichos atravessando essa barreira do Atlântico e tal? Existem várias teorias, né? As principais, as mais abordadas quando se estuda, né, uma espécie invasora marinha. Primeiro é a possibilidade de ser aquarismo, né? Um aficionado por aquários foi nos Açores, importou esse bicho, trouxe esse bicho, reproduziu esse bicho em cativeiro, e quando ele não simplesmente enjoou desse bicho, ele soltou esse organismo aqui na costa catarinense, dando origem a essa população que nós temos aqui hoje. Uhum. Essa hipótese ela é muito improvável, porque se você coloca uma donzelinha no seu aquário, ela vai destruir seu aquário completamente. É um organismo extremamente agressivo, né? Então os aquaristas inclusive evitam essas espécies que perturbam muito o fundo e atacam inclusive outras espécies. Ela é extremamente territorialista, né? Então eles não gostam muito de cultivar essa espécie em aquário. É o que derruba essa teoria de que foi, por exemplo, um aquarista que causou essa invasão biológica. Você precisaria ter um aquário só para ela, né? Só para ela e muitos exemplares. Teria que ser vários descartes, né, para garantir a sobrevivência de uma população saudável. Sim. E outra teoria, né, seria a dispersão natural via rafting, né? O que é o rafting? Vamos explicar pra galera. O rafting seria... O ser humano, ultimamente, tem jogado muito lixo no oceano. Então, esses bolsões de lixo, às vezes, servem de abrigo para larvas de peixes, né? Então, às vezes, debaixo desses resíduos, né, desses debris, assim, essas larvas costumam se abrigar e seguir derivando ao sabor das correntes marítimas, né, até chegar a um local favorável à existência delas e assim elas recrutarem, né? Isso é mais comum com espécie recifal, porque funcionaria como tipo um recife flutuante, né? Exatamente. Na verdade, não só espécies recifais, né? Umas espécies atraem outras, dependendo do tamanho desse recife flutuante, como você disse, né, de origem artificial ou natural. Pode ser uma enorme massa de sargaço, por exemplo, flutuando à deriva no mar, que se desprendeu numa tempestade, num furacão, né? Uhum. Então, rafting seria isso, essa dispersão mediada por uma estrutura flutuando no mar, assim. E essa é uma hipótese forte ou não? Para essa espécie específica de donzela? Para essa espécie que é a demersal, que é o bicho demersal, é uma hipótese plausível. É uma das hipóteses, inclusive, que consideramos no artigo como uma das mais fortes para explicar essa dispersão tão importante assim de uma espécie demersal. Mas tem mais. Você colocou em 4 no artigo, né? Então, a outra seria água de lastro de navio. E
E o navio, para ele se equilibrar, ele utiliza a famosa água de lastro. Ou seja, se eu removo a carga do navio, a tendência do casco é levantar e o navio adernar, ou seja, virar. Ele fica muito leve, né? Muito leve. Então, à medida que eu vou removendo os containers, eu vou preenchendo esse navio com água para equilibrar esse casco desse navio, para garantir a estabilidade da embarcação. Essa água que é bombeada para dentro do navio, ela carrega praticamente milhões de micro-organismos, larvas, etc. e tal, presentes na fauna local, onde o navio está se lastreando. Depois esse navio vai para outro porto, entregar outra carga, e eles costumam ou fazer a mesma operação, conforme carga e descarga, ou simplesmente trocar essa água de lastro. Então, nessa água de lastro, podem vir essas larvas. Só que varia muito, porque um porão extremamente tóxico do navio também é uma coisa meio improvável para uma espécie tão sensível como, no nosso caso, Chromis limbata. Essa hipótese também da água de lastro nós descartamos no paper. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então seria a possibilidade do aquarismo e água de lastro, essas nós descartamos. E outra seriam as oil rigs, que são as plataformas de petróleo. Uhum. Nessa região ali dos Açores, Canárias e Madeira, o comércio é bem intenso, assim, desde, acho que a primeira década do século para cá, o comércio com oil rigs aqui na região da África é bem intenso com o Brasil. E essas tubulações, esses equipamentos utilizados em plataformas de petróleo ou as próprias plataformas de petróleo, quando deslocadas de um lado para o outro, elas podem simplesmente deslocar sistemas inteiros, né? Não só comunidades, não só populações, mas sistemas inteiros. São estruturas muito grandes, né? Verticais, e essa espécie adora. Então, essa dispersão via plataformas de petróleo, ou partes, ou equipamentos, ela é bem plausível também. É uma das hipóteses que é considerada no artigo para justificar essa dispersão tão interessante. Porque muita gente imagina que a plataforma ela fica fixa ali, né? Mas não, é um navio, um grande navio, né? Na verdade. Na verdade, é um navio, fábrica, linha de produção, é uma cidade flutuante e ela tem uma estrutura enorme que fica submersa, né? E essa estrutura enorme submersa, na verdade, se torna, no tempo, um enorme recife artificial com diversas espécies, compondo, às vezes, um sistema completo ali. Sim, imagino que sim. E elas se movem e tal. Às vezes um país compra uma plataforma de outro país, assim, ela é transportada íntegra. Sim. Já tá pronta ali, né? E com ela, todo esse sistema. Teoricamente, Anderson, deveria ter um profissional como você, né? Que, sei lá, eles contratassem e fosse responsável pela remoção, sei lá, uma forma de mitigar esses impactos da invasão biológica. No mundo ideal, isso seria legal se tivesse, né? Mas não sei se é o caso. Não, isso não acontece. Infelizmente, essas operações, todas as operações de exploração mineral, né? Isso petróleo, isso minério, elas obedecem critérios muito tímidos. Existem estudos, né? O máximo que você pode fazer é desenvolver um projeto, estudar, mas uma empresa bancar essa remoção essa lise biológica da estrutura para ser transportada de A para B, isso não existe. É querer demais, né? É querer que o ser humano seja legal, né? Seja altruísta, mas infelizmente não é o que ocorre. Pois é. Enfim, então essas plataformas de petróleo também podem ajudar, não só quando elas se movimentam, mas como a plataforma continental tem um monte de petróleo embaixo e vai tendo um monte de plataforma na mesma linha, porque o campo de petróleo gigante tá ali embaixo, né? Então isso pode funcionar também tipo como um trampolim, que a espécie vai passando de uma para outra até chegar aqui? Pode, tem até um nome. Não é um estudo assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, não posso estar enganado, mas estudando esse stepping stone, né, com relação a plataformas de petróleo ou a prospecção de petróleo, existe um que estuda essa coisa de água de lastro e tal, mas especificamente a prospecção e o transporte de plataformas, né, eu creio que haja assim.
Isso veio na cabeça, porque é bem isso. Você pegar o desenho, por exemplo, da Bacia de Santos ali, onde tem a exploração de petróleo, cara, é uma linha de plataforma, assim, que vai fazendo no meio do mar lá. E, cara, pra um bicho atravessar de uma plataforma pra outra nadando é barbada, né? Exato, e as rotas de comércio marítimo que vêm junto com essas plataformas. Sim, sim. Acaba se estabelecendo um corredor de bioinvasão, seria algo parecido com isso. Aí no teu trabalho, então, agora a gente viu, então beleza, os bichos podem ter chegado pro rafting ou usando as plataformas de petróleo como meio de dispersão. E vamos agora então pros resultados mesmo do trabalho. Você acompanhou ao longo de 5 anos, 4 anos? Quanto foi? 5 anos, né? 5 anos, 6 anos mais ou menos. Na verdade, estamos monitorando ainda, né? Sim, a coleta de dados continua, né? Mas pro teu trabalho você tem dados de 5 anos, né? Isso, entra até 2014, né? Uhum. E aí você viu, então, um aumento nessa população de Chromis limbata, né? E esse aumento a gente pode dizer que ela já está estabelecida aqui em Santa Catarina ou não? Ainda é muito cedo para bater o martelo e dizer que ela está aqui para ficar de vez e não tem mais como tirar. Então, João, aí para fazer esse tipo de afirmação, nós vamos dividir agora em 2 partes, assim. Com relação à densidade, né, desses indivíduos, né? Quando você observa no gráfico, né, a variação da densidade das populações de Chromis limbata, eu vou observar aquela curva do invasor, né? Exponencial, né? A explosão populacional. Quando eu começo a encontrar uma certa assíntota, né, nessa curva, uma certa estabilidade nessa curva, eu posso dizer que é porque as populações já estão chegando nos ambientes, já estão na sua capacidade de carga, e essas populações estão chegando nesse número mais estável, né? Uhum. Isso em todas as ilhas monitoradas, em todos os locais monitorados, nós temos esse crescimento exponencial, essa explosão populacional. Mas não estabilizou ainda, nesses 5 anos não deu tempo de estabilizar. Começou a mostrar tendências de estabilidade, já mostra pequenas tendências de estabilidade, né? Porém, vão ser necessários no mínimo mais uns 5 anos daqui para frente para ver se essas populações vão atingir a assíntota por agora ou se ainda vão continuar se expandindo. Na minha opinião, eu acredito que ela vai se expandir um pouco mais ainda, antes de atingir a assíntota, né? Sim. Agora, isso com relação à densidade. Observando, por exemplo, a curva do invasor, eu posso dizer que é uma espécie que veio para ficar. Ela sobreviveu a todas essas crises, né? Lembrando que nós estamos no limite de distribuição das espécies tropicais, né, no Atlântico Sul. É um ambiente extremamente que estressa essas populações, provoca oscilações nas populações das espécies, e essas populações se mantiveram saudáveis até o momento. Né? Então a Chromis limbata não chegou a afetar, então, as outras populações, em especial a espécie aparentada aqui, a multilineata, né? O congênere parece que ainda não foi afetado, porque o recurso, né, a briga por recurso, o recurso é abundante, que é o plâncton. Então esse organismo, ele não vai, o fator limitante não será o recurso. O que pode acontecer no futuro próximo, com relação às densidades, é essa competição por locais de nidificação, né? Porque o ambiente tridimensional do costão rochoso, ele não varia com o tempo, né? A não ser que ocorra uma atividade tectônica, que é muito improvável para cá, essa estrutura tridimensional do fundo não varia, como por exemplo um recife de coral, ela pode variar no tempo, surgindo mais abrigo, mais disponibilidade de hábitat ou diminuindo. Diminuindo, né? No caso do costão rochoso, essa estrutura tridimensional do fundo ela é estável. Logo, se essa população explodir demais, outras espécies que nidificam da mesma maneira podem aumentar essa competição pelo recurso local de nidificação, né? E assim essas populações começariam a interferir umas nas outras. Então não seria o alimento, mas sim o espaço para reprodução que talvez possa causar algum efeito nas outras espécies.
seria o famoso shelter, né? O limitante, o nursery e o shelter, né? Que seriam os limitantes que colocariam essas espécies em competição interespecífica, vamos dizer assim. Ô Anderson, existem predadores naturais da espécie Chromis limbata aqui no Brasil? O lance é o seguinte: as garopas, né, principalmente aqui a espécie Epinephelus marginatus, que é a garopa verdadeira, ela costuma predar assim, Chromis limbata, né? Alguns relatos de pescadores, às vezes eu entrevisto pescadores para saber se nos conteúdos estomacais das garopas já estão sendo encontradas as Chromis limbata lá, né? E já me reportaram, né, vários pescadores já me reportaram que é bastante comum agora encontrar-se espécimes de Chromis limbata desses estômagos de garopas. Imagino que seja porque ela é muito parecida com a nativa, né? Então, pro predador, tanto faz, né? Ela é muito parecida com a nativa e ela já é mais abundante, né? Ela já é mais abundante. Então, como recurso para o predador, ela já é mais interessante. Legal. Isso é muito bom, hein? Porque aí também a densidade não fica tão grande a ponto de causar um desequilíbrio maior, né? Outra, e também, às vezes, algumas espécies no começo, né, vou marcar bem isso aqui, podem ser, inclusive, favorecer outras espécies, né? No nosso caso aqui, que as garopas sofrem uma pressão pesqueira terrível, os badejos, principalmente, que estão aí com curvas descendentes, né, de densidade de biomassa no tempo, essas espécies podem ser favorecidas por esse novo recurso, né, essa nova fonte energética disponível no sistema, né? Então, inclusive, nós podemos ter, a curto prazo, algumas espécies que serão favorecidas com a ocorrência de Chromis limbata aqui na região. Interessante. Ô Anderson, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu reparei que pela distribuição temporal da Chromis limbata, os maiores aumentos da densidade média populacional, eles se deram principalmente na Ilha das Aranhas e no entorno do Arvoredo, né? E permaneceram relativamente constantes nas ilhas do Campeche e do Xavier, que foram as primeiras onde a espécie foi avistada, pelo que eu entendi no trabalho, né? Quais que seriam as explicações plausíveis para isso? Para crescer mais no local que ela apareceu depois, assim, crescer mais, eu digo, na abundância, né? Teria alguma explicação plausível para isso, Anderson? Tem. A espécie Chromis limbata é um organismo que aprecia mais essa tridimensionalidade, assim. Então, locais com essa topografia do fundo mais complexa, né, e temperaturas mais frias, assim, esse organismo vai se desenvolver melhor lá. Então, essa explicação por um local ser mais abundante que o outro, isso, na verdade, pode ser a seletividade de hábitat e também pode ser a disponibilidade de recursos. Por exemplo, nós temos ali na ilha deserta uma grande colônia de aves. Ao longo do ano, várias espécies de aves se reproduzem ali. Essa reprodução, ela gera bastante guano, ou seja, excremento das aves, né? Esse excremento, quando ele escorre para a água com a chuva, ele fertiliza aquela região do entorno da deserta. Essa fertilização aumenta a taxa de produção de plâncton. Então, na ilha deserta, nós temos a maior diversidade de espécies planctívoras aqui da região. Ou seja, né, existe essa conexão aí com a produção de plâncton em espécies planctívoras, né? Onde tem mais plâncton, logo você vai encontrar mais espécies que comem plâncton. Pelo que você falou, então, na parada, a Chromis limbata tem todas as condições ambientais aqui para se estabelecer com sucesso. Tem alimento de sobra, tem lugar para colocar os ovos e tal. E você fez a análise genética desses bichos também, e pelos resultados que você achou, ela tinha uma diversidade genética relativamente baixa, muito mais baixa do que tem lá nos Açores, né? E é de se esperar que isso aconteça, tendo em vista que ela
migrou de lá pra cá, né? Então você não migra com toda a população, você migra uma parcela reduzida de indivíduos para um novo local, né? Então qual foi esse resultado da genética que você encontrou e essa diversidade genética que você achou existente aqui em Santa Catarina, será que ela consegue fazer com que essa população continue saudável aqui ao longo do tempo? Ou ela é muito baixa ainda, você imagina, ou a literatura já sugere que ela seja uma diversidade baixa e que não consiga levar num sucesso futuro de que a população consiga se estabelecer efetivamente aqui, porque vai ter uma endogamia muito grande. Então, muito boa colocação, João. É o seguinte, a população, por exemplo, dos Açores, ela tem cerca de 12 haplótipos totais. A população da Ilha da Madeira por volta de 17 e a população das Canárias também por volta de 17. O que chegou aqui na costa de Santa Catarina foram 3 haplótipos. É característico, né, do invasor ele sempre trazer essa diversidade genética baixa, né? Porque como você mesmo disse, você não muda uma população inteira de A para B, assim, né? Sim, sim. Então, no futuro, essa espécie realmente pode sofrer de depressão endogâmica, né? Essa coisa de inbreeding, né? Só que essas espécies convivem em harmonia principalmente com a Chromis multilineata, que é um congênere, né? Em ambiente marinho, essa desova, o macho ejacula no ambiente aquático, a fecundação é externa, o modo de nidificação é muito parecido, logo, as chances de ocorrer o hibridismo não são muito grandes, né? Interessante. Então, se ocorre a hibridização e se o híbrido, o produto dessa hibridização é um híbrido viável, ou seja, que ele consegue se reproduzir, essa população vai ganhar uma injeção de haplótipos, né? Na sua população, o que garantiria, hipótese, né, que nós estamos tentando imaginar o futuro genético dessa espécie. Não estou dizendo que isso vai ocorrer, mas se ocorresse essa hibridização, salvaria essa espécie desse famoso do paradoxo genético, né? Do gargalo genético, que é o inbreeding, né? Ou a depressão endogâmica. Então essa hibridização poderia salvar essa espécie. E você tem conhecimento se geneticamente elas são compatíveis? Porque você tem não é só... Você tem uma série de questões que vão permitir que possa hibridizar ou não, né? Você tem que ter número de cromossomo compatível, uma série de coisas para que isso possa ocorrer, né? Bem colocado também, né? Eu participei de um artigo, né, eu detectei aqui, só colocando um exemplo de o quão comum é a hibridização no mar, né? Mesmo espécies, às vezes, que não são tão compatíveis. Existe um peixe aqui no litoral brasileiro que ele é vulgarmente chamado de salema, né? Que é o Anisotremus virginicus, e ele tem um congênere que é o Anisotremus surinamensis, né? É outra salema. E eu mergulhando aqui na costa de Santa Catarina, eu notei uma espécie é mais escura, a outra é amarela listrada. Eu notei espécimes com características de ambos e acendi uma luz vermelha no laboratório. Inclusive foi até difícil comprovar que eu tinha visto isso. Me chamaram de algumas coisas interessantes, né? Perguntaram se eu não estava bêbado debaixo d'água, que era improvável, porque na árvore filogenética essas espécies estão um pouco mais separadas, então seria muito improvável, né? Só que o que acontece? No Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo, capturaram um espécime desses híbridos, né? E o Dr. Giacomo Bernardi fez a análise molecular e detectou que era o híbrido pai era de uma espécie e a mãe de outro. Que louco. Então corroborou toda essa teoria de que o hibridismo é muito comum, né? Algumas espécies de garopas também se hibridizam. E além de ser comum, alguns autores ainda enfatizam que quanto mais próximo dessa zona de pressão, dessa barreira, né, de distribuição, quanto mais próximo, mais hibridismo ocorre ainda. Então, isso nos leva a crer que essa teoria do hibridismo futuro entre Chromis limbata e Chromis multilineata seja plausível, né? Eu, particularmente, acredito que seja uma via natural, assim, para o futuro dessa espécie aqui na costa de Santa Catarina. Muito em breve,
eu acredito que vamos encontrar indivíduos híbridos já nessas novas populações de Chromis limbata. Massa. Então, essa baixa diversidade que você encontrou não necessariamente pode indicar que a população não seja viável, né? Na verdade, no momento, né, ela é inviável, mas no contínuo, quem sabe? Só três haplótipos seria inviável, mas tem grandes chances desse número aumentar, né? Seja por novos eventos de migração, né, que pode acontecer. Exatamente, pode acontecer também essa seja por hibridização. Se vem outro pulso larval, por exemplo, quem sabe, além desses 3 haplótipos, venha mais um haplótipo que vá inserir diversidade genética nessas populações. Legal. A gente chega, então, finalizando aqui, né? Então a gente já falou do impacto que esse bicho pode ter e tal, mas vamos pensar numa coisa um pouco mais ampla aqui, né? Pensando no ambiente marinho especificamente, porque é mais comum a gente ver exemplos de invasão no ambiente terrestre, onde é mais visível e tal, né? A gente tem um caso bastante grave dos javalis aqui no Brasil, né? É bem comum a gente ter praga de planta, né? E tal, que é mais visível para todo mundo, e o ambiente marinho tem essa questão de estar lá debaixo d'água escondido, a gente acaba não percebendo o impacto tão grande assim, seja de invasão, seja de impacto antrópico mesmo no ambiente, né? E eu, como um estudioso marinho também, né? Assim como você, eu puxo sempre essa rédea pra gente prestar um pouco mais atenção. Como que você acha que o Brasil, como um estado brasileiro, né? Como uma nação, tem de condições de tentar minimizar, talvez, ou controlar a expansão de uma espécie invasora no ambiente marinho, pensando na estrutura que a gente tem de controle de fiscalização dos nossos mares, que é tão precária, talvez, para um país continental do tamanho que é o Brasil, com um oceano, uma área marinha tão grande que a gente tem controle, que na verdade é vazia, que a gente não tem a fiscalização necessária para manter o controle dela. Como você acha que a gente conseguiria combater, se é que a gente conseguiria combater a expansão de uma espécie realmente invasora, não no caso da limbata, que a gente está percebendo pelo seu estudo, que não é tão grave de espécie invasora, né? Pelo menos a priori, até agora. Mas o peixe-leão, né? Por exemplo, ou o coral-sol, que talvez impactem mais o ambiente e, consequentemente, o homem. Como que você vê essa questão das condições que o Estado brasileiro tem de talvez combater uma espécie invasora muito agressiva no ambiente marinho? Então, hoje em dia, né, no Brasil, assim, não existe essa força-tarefa, tipo assim, né, o QG de espécies invasoras, né? O que a maioria das iniciativas para compreender, para estudar, para monitorar e para combater o avanço, né, a expansão dessas populações de espécies invasoras, na verdade, são os programas de pós-graduação do Brasil, né, cara? São projetos, né, que são colocados por programas de pós-graduação que vão monitorar, que vão combater, que vão, né, trabalhar para que essas populações não se expandam, né, e entender quais são os processos envolvidos nas expansões dessas espécies. Fora isso, é muito pouco que se faz no Brasil com relação a esse tipo de fenômeno, esse tipo de coisa. Você mesmo disse, né, que é um país de proporções continentais, é um país que vive um momento sinistro, estranho da história, um país que vive um período de transição política em que ninguém tem certeza, os laboratórios não têm garantias que vão ter fomento para continuar funcionando, né? As instituições que, por exemplo, Chico Mendes, IBAMA, essas instituições mal têm dinheiro para colocar gasolina nos seus barcos para fazer as suas fiscalizações. Os funcionários dessas instituições, né, vendo essa
essa crise, eles também ficam desmotivados, né, a fazer aquela combate efetivo, aquela fiscalização efetiva, e a coisa se torna essa bola de neve em que as espécies os invasores continuam chegando e as medidas de biorremediação não são efetivas. Uhum. Às vezes alguém levanta uma bandeira durante um tempo para se fazer também na carreira. Por exemplo, né, tem um cientista emergente que acabou de passar num programa, ele coloca um projeto para ele passar no probatório, começa a combater peixe-leão, daí a pouco, quando ele consegue uma certa estabilidade e notoriedade, o cara já abandona isso e, vamos dizer, toca o F na coisa, né? Uhum. Então é uma série de questões extremamente delicadas, né? O aparelho governamental mesmo não tem condição de fiscalizar, os órgãos que seriam responsáveis pela fiscalização não tem estrutura, não tem o aparato, né? A máquina não funciona para fiscalizar, o material humano envolvido está desmoralizado para fiscalizar e a maioria dos projetos colocados, né, para fiscalizar e para entender, para combater, uma hora eles terminam também, deixando, né, meio que no ar assim, essa situação dessa espécie invasora na costa brasileira, principalmente com relação a coral-sol, né, e com relação a peixe-leão. O peixe-leão, quando ocorre, o pessoal abate, né, o pessoal coleta. Uhum. Inclusive chegou em Arraial do Cabo e tal, agora coral-sol já é mais complicado. Então o esquema é você, pro Chromis limbata, sair, coletar os ovos e comer o caviar pela frente. É isso. De acordo com Daniel Simberloff, que é um dos grandes nomes aí das espécies invasoras, né, o editor-in-chief da Biological Invasions, você tem que acabar com tudo, pega e detona com tudo, né, cara? Agora, essa é a lei da parcimônia. Até que me prove o contrário, né, me mostra esse é o passaporte, né, cara? Até que me prove o contrário, você é invasor. E aí temos que tomar medidas de acordo com o que de acordo com o seu passado, né? Se você chegou me invadindo aqui, você chegou invadindo a região de Santa Catarina e você é um predador voraz, eu vou tratar essa espécie de acordo com o seu prior, né? Uhum. Se for, por exemplo, uma espécie inofensiva, todo o aparato para lidar com essa espécie invasora vai ser outro. Então, é basicamente assim que a galera da parcimônia trabalha, né? Faz sentido. Por essa falta de recurso que você explicou tudo, tem que priorizar mesmo os mais vorazes, né? É isso aí. Né? Vamos ver, né? Vamos ver. Aquela velha história. Vamos ver tá sempre monitorando. A grande sacada é estar sempre monitorando. Agora, principalmente, colocando projetos buscando o fomento da iniciativa privada, né? Porque a coisa tá complicada. Esse ponto meio deprê aqui, talvez. A gente chega então ao final do nosso episódio hoje aqui, né? A gente agradece a participação aí do Anderson, agradece a participação do Thierry também, e vamos abrindo aqui o espaço, Anderson, como sempre, para uma mensagenzinha final aí tua pros nossos ouvintes aí. Deixe o seu recado agora. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar divulgando meu trabalho, né, cara? É uma satisfação incrível, né? O mar é uma paixão que se renova a cada dia. Quando dizem os marujos, né? Quando começa a correr água salgada no lugar de sangue, aí acabou, não tem mais jeito, né, cara? Então, cuidar sempre, estar sempre de olho no nosso mar, né, que é extremamente generoso. A costa de Santa Catarina é um lugar incrível, né, que eu tenho a satisfação de poder trabalhar e entender, compreender um pouco, né, essa costa misteriosa, extremamente generosa. E esse trabalho, essa minha tese de doutorado, na verdade, é um agradecimento mesmo, é uma homenagem à costa de Santa Catarina, um lugar que eu simplesmente admiro, acho belíssimo. Estamos de olho, né? Estamos de olho, estamos cuidando, porque na verdade se cuida para o futuro, né? Se eu for pensar de forma egoísta, né, como é a via de regra, eu não estaria simplesmente pensando na minha projeção como profissional, etc. Mas não é assim que funciona no meu caso. Eu espero poder contribuir ainda durante muitos anos com a costa de Santa Catarina. É um presente para mim, sim.
Massa. É isso aí, então. Muito obrigado, Anderson, novamente pela participação aqui, por ter aceitado o convite para participar do Nicho. Valeu, Tiri, pela sua colaboração hoje aqui. Obrigado pelas piadinhas infames aí, que a gente sempre se diverte. Valeu. Foi um prazer estar aqui de novo. Isso. E nos vemos novamente agora no ano de 2017, né? Porque esse é o episódio de dezembro, o último episódio do ano, né? Não prometo 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é feriado, mas no máximo dia 2 de janeiro estamos aí de volta com mais um episódio do Nicho Podcast. Valeu e até a próxima! Sim. Nunca mergulhei lá. Quero mergulhar lá um dia. Bem no naufrágio, cara. Eles são assim... Eles vivem ali... Cara, incrível aqui. Eu nunca vi tantos. Tinha uns 10, cara. Massa. É uns bichos vorazes também. Hermodice carunculata, né? Hermodice. Isso. Hermodice, sei lá como é que fala, né? Não falo latim, enfim. Hermodice que era Hermodice, mas...